Esses dois programas que eu vou falar hoje são de 14 a 18 anos. Quem tem menos de 14 anos e tem interesse em fazer um intercâmbio, fala comigo também que tem outros tipos de programa para essa idade, tá? E justamente hoje eu estou aqui para mostrar duas opções de intercâmbio que são as opções mais populares na CI, né? Porque são as opções que a gente mais vende, que o pessoal mais viaja, e isso tem um motivo delas serem as mais populares, tá? Um desses motivos é o custo-benefício desses programas, tá? Então, no final, eu vou falar um pouquinho sobre isso. É uma oportunidade muito legal. Então, o primeiro é esse que a Júlia fez, tá? Então, a Ju fez o que a gente chama nas agências de high school, que é o ensino médio nos Estados Unidos, tá? E a gente chama esse programa específico, tá, de J1, ou Public USA, tá? É o nome que todas as agências usam, porque o J1, na verdade, é o tipo de visto que a gente tira para o estudante, é um visto específico para esse tipo específico de high school. Então, o que é o high school? Eu vou cursar o ensino médio nos Estados Unidos, ou um semestre, como a Ju fez, ou um ano. Por que esse programa é tão popular hoje? Porque ele é um programa do governo americano. O governo americano concede uma bolsa para os estudantes internacionais, tá? Então, por isso ele tem um custo muito legal. Como que funciona esse programa? Ah, legal. Como a Júlia falou, eu não escolho a cidade que eu vou cair. Então, é como se a gente fizesse uma seleção aqui dos nossos estudantes, né? Quem tem interesse. Então, precisa ter boas notas na escola, precisa ter um nível de inglês intermediário, pelo menos. Não precisa ser um super nível, tem que ter um nível intermediário. Geralmente, vocês têm, o pessoal tem, as meninas têm, e precisa ter boas notas, tá? Por quê? Por conta de ser uma bolsa, eles querem alunos dedicados, esforçados. Essa parte de atividade extracurricular é super em conta, eles levam muito em consideração. Então, toda essa parte de vocês já fazerem um esporte, isso é muito legal e ele conta muito nesse processo seletivo aí que as organizações fazem. Então, existem várias organizações nos Estados Unidos, organizações governamentais, que organizam esse programa e através das agências de intercâmbio. A CI é uma delas. E como que funciona, né? Vocês preenchem como se fosse um currículo mesmo, demonstram interesse, a gente precisa de umas cartinhas de professor, precisa de alguma papeladinha, é como se vocês preenchessem um currículo de vocês, tá? E a gente coloca ali no banco de dados da organização. E aí a organização, ela faz a alocação dos estudantes com o que elas encontram de melhor perfil de família dentro dos Estados Unidos inteiro. Então, por isso que ele chama sem escolha também, a gente chama ele também de high school sem escolha, porque você é escolhido. Então, por exemplo, eu gosto muito de futebol, eu gosto muito de viajar, disso, daquilo, a organização vai alocar vocês de acordo com uma família que tenha melhor o seu perfil. Essa família pode ser no Texas, ou pode ser no Arkansas, ou em Maine, no norte dos Estados Unidos, ou em Ohio, tá? Então, a pessoa que escolhe fazer esse intercâmbio, ela tem que ter essa flexibilidade, né? Não posso escolher ir para a Califórnia? Não, a gente tem que estar aberto. Eu vou cair em cidades grandes? Também não. Como a Ju falou, vocês vão cair em cidades pequenininhas. O que eu, particularmente, e o pessoal que trabalha com isso, acha muito melhor. Por quê?
Primeiro, porque cidades pequenas são mais seguras para os adolescentes, né? Para todo mundo. E segundo, porque, assim como no Brasil, as cidades do interior, elas acolhem muito mais os estrangeiros, os visitantes, todo mundo, né? Quando é diferente a gente comparar, tipo, São Paulo, a cultura de São Paulo, com a cultura de Votuporanga, né? Você percebe como no interior as pessoas são mais acolhedoras mesmo. Então, a experiência do intercambista é muito melhor, tá? Eu sempre falo para os jovens, para os adolescentes, que eles vão ter a vida inteira para viajar para Nova York, para Los Angeles, para Londres, que agora, né, nessa etapa da vida deles, é muito legal eles terem essa vivência numa cidade pequena nos Estados Unidos, tá? E é um programa muito antigo, então, se vocês já ouviram falar, por exemplo, de quem fez o high school nos Estados Unidos, há, sei lá, 20 anos atrás, e que morou numa cidadezinha muito pequena, é esse programa. Ele existe há muito tempo, e ele funciona super bem. Então, a gente preenche esse formulário, manda para a organização dá o aceite, geralmente todos os meus estudantes, eles são aceitos, a gente faz muito bonitinho essa documentação, e aí depois tem a alocação, né, na casa, na escola, é sempre uma escola pública, lembrando que as escolas públicas nos Estados Unidos, elas são tão boas quanto as particulares, tá, não é que nem aqui no Brasil, que tem essa discrepância muito grande, são ótimas escolas, e os estudantes vão morar numa casa de família, e a família é voluntária, ela recebe o estudante porque ela quer, porque ela vê isso como um ato até de generosidade, assim, geralmente as famílias são um pouco mais católicas, tem um pouco disso de, tipo, ajudar o próximo, então elas recebem os estudantes voluntariamente. Como que pode ser essa família? Eu posso escolher? Não. Nesse programa, você tem que estar aberto para ir, e se entregar na experiência, tá? Então, você pode cair numa cidadezinha pequena, e as famílias podem ser de várias configurações, isso também é importante deixar claro. Então, a Júlia, ela caiu com irmãos na família, então era pai, mãe e irmãos. Pode ser uma vovó, pode ser pai, mãe, irmãos, pode ser só um casal, tá? Então, claro, todas as famílias existe uma checagem, todo um critério para serem selecionadas, até por esse programa fazer parte de um programa do governo, isso é bem criterioso. Então, são famílias que têm todo esse filtro, enfim. Mas podem ser várias configurações. Então, é um programa que o estudante tem que ser super flexível. E por ser uma bolsa, né, do governo americano, ele é o mais em conta em termos de high school. E o mais legal é que o valor dele para você fazer um semestre ou um ano é praticamente igual. Quando eu fiz o meu intercâmbio, eu fui em agosto, eu peguei a temporada de futebol. E aí eu cheguei lá, a primeira coisa que a escola me perguntou é o que eu queria fazer de matérias. Então, eu escolhi algumas matérias da escola, né? Escolhi psicologia, escolhi matemática, escolhi língua inglesa, escolhi até italiano, porque eu tinha que fazer uma outra língua. E no esporte eu escolhi o futebol, obviamente. Então, eu vou mostrar aqui para vocês um pouco das fotos que eu tenho do meu time. E essa é uma das principais recomendações que eu dou para quem vai fazer intercâmbio, que é se envolver no esporte, né? O esporte nos Estados Unidos escolar é absurdamente forte, tanto no high school quanto no universitário. O high school é o ensino médio, né? Então, quem tiver por lá, quem for fazer, eu recomendo fortemente se envolver aí com
com o esporte. Porque também foi onde eu fiz as minhas amizades, né? E foi o que me ajudou a me integrar com as pessoas mais rapidamente, já que é uma outra cultura e uma outra língua. Então, essa foto aqui, se vocês não estiverem vendo, manda aí no chat, ou alguém abre o microfone e fala. Essa foto é do nosso treino, então eu treinava todos os dias depois da aula, eu estudava de manhã, almoçava na escola, e logo depois da aula a gente ia para o campo. A estrutura das escolas lá são sensacionais, a maioria das escolas, tanto públicas quanto privadas, é muito boa, tem campo, tem ginásio, tem uma estrutura esportiva muito legal. Então, a gente já ia para o campo, que é dentro da escola, e fazia esse treino. Então, essa aí é o momento que a gente está fazendo o nosso grito de guerra, que a gente também sempre fazia na hora do treino. Essa aqui é uma foto de um jogo, a gente comemorando depois de ter vencido um jogo. Vocês estão vendo aí que tem meninas de todos os biotipos possíveis, né? Mais altas, mais baixas. Esse era o meu treinador. Essa sou eu lá em um dos momentos no nosso treino. Essa é uma foto muito legal, que é de uma das confraternizações fora do treino. Então, como eu falei, graças ao futebol, eu fiz uma rede de amigas gigante lá, e essas meninas viraram as minhas companheiras de todos os dias, tanto dentro do campo quanto fora. Então, a comunidade do futebol feminino se juntava para fazer. Esse dia acho que foi uma macarronada para todo mundo, e aí a gente fazia a troca de presentes, então era muito legal. Aí um dia que a gente estava ganhando de 9-2, vocês verem a estrutura, né? Tem até placar eletrônico na escola. Esses eram os meus pais, que a gente chama de host parents. Então eu fiquei numa casa de família, e esses eram meu pai e minha mãe que me receberam lá, que me davam todo o suporte, iam comigo nos jogos, enfim, pessoas incríveis. Aqui um pouco dos desenhinhos, eu era a número 30 do time. Essa aqui é o escudo do meu time, a gente chama Valerie Knight. Ô, Júlia, não tá aparecendo as fotos pra gente. Ah, não? Oxi, não. Deixa eu ver por quê. Ah, agora sim. Apareceu? Olá. Mais alguém não tá vendo? Então, acho que não, tá bom. Essa aqui é a foto oficial do time, então o americano adora isso, né? Fazer a foto oficial da classe, foto oficial do time. Então, esse foi o dia que a gente juntou todo mundo para fazer aquela fotinho, fingindo que a gente é super séria, com todas as meninas da equipe. Aqui também com fraternizações, enfim, tem algumas fotinhas aí, fazendo bagunça. Se eu estiver passando muito rápido, vocês falam. Aqui uma foto minha jogando. Eu lembro que eu cheguei, eu não tinha chuteira de campo, porque eu nunca tinha jogado campo. E aí nem precisei comprar, porque uma das meninas, elas têm tantas chuteiras por jogar a vida inteira. Uma das meninas me emprestou uma antiga dela, que era um tamanho menor. Então eu aproveitei isso aí. Aqui também eu jogando. Essa foto é do nosso baile de formatura, então, né, lá é super famoso também o prom, que eles falam, né, que é o baile que tem o rei, a rainha, e todo mundo se arruma. Então, essas são as meninas do futebol arrumadinhas no baile da escola. Aqui, essa foi a noite das veteranas, então, como eu cheguei lá já fazendo o último ano do colegial, eu participei desse momento que elas premiam, celebram as veteranas porque elas estão indo embora, né, no ano seguinte. É o pessoal que está se formando. Aqui também no aquecimento. E aí acabou, voltamos para aquela primeira foto do treino. Deixa eu ver se eu paro aqui de compartilhar. Sim, pode ser um ano ou um semestre, tá? Para esse programa não pode ser mais que um ano. Mas aí vocês podem optar entre um semestre acadêmico ou um ano acadêmico. Lembrando que, como a Júlia falou, o ano começa em agosto. Então, ele iria no final de agosto e voltaria no final de maio, mais ou menos, tá? Esse processo, a gente precisa fazer com uma boa antecedência. A gente, na CI, recomenda que comece todo o processo com um ano de antecedência, tá?
Claro que nem todo mundo faz com um ano de antecedência, mas a gente gostaria que todo mundo fizesse com pelo menos um ano. Por quê? Né? A gente vai montar uma documentação. Isso, geralmente, o estudante, ele demora um pouquinho para montar, né? Como eu falei, a gente precisa juntar histórico escolar, eu ajudo, né? A gente aqui na loja ajuda, precisa juntar recomendação de professor, então, todos esses passos, geralmente, o estudante demora uns 2 meses para fazer, tá? Precisa tomar vacina, tem alguns pontinhos aí. A gente manda isso para a organização, e aí a organização demora até 2 meses para dar o ok para a gente de que o aluno passou ou não, tá? O aluno passando, aí depois de alguns outros meses, chega o destino dele. Então, olha, você deu um match com essa família que mora nessa cidade, você vai estudar nessa escola. Quando isso acontece, vocês têm que tirar o visto, e o visto também demora alguns meses, 1 mês pelo menos, né, 20 dias. Então, são várias etapazinhas que eu amo quando a gente faz com pelo menos 1 ano de antecedência, tá? Mas dá para fazer com uns 4 meses de antecedência? Dá, mas é bem corrido, chega a ser um pouco estressante, tá? Ô, Má, Uhum. eu acho que, só em relação à primeira pergunta da Verônica, a Verônica perguntou, ela fica 1 ano direto. Não sei também se ela está perguntando no sentido de, se ela volta nas férias, alguma coisa assim, acho só para deixar isso claro. Não volta, fica direto. Então, se ela escolher ficar 6 meses, ela vai em agosto e volta no final de janeiro. Não volta para as férias de Natal, nem Ano Novo, passa lá. Mesma coisa, se ficar 1 ano, vai em agosto e volta no final de maio. Também fica direto lá, tá? Junto com a família, vai ser um membro da família, então vai passar o Natal com a família, etc. Sim, aliás, é muito bom, viu, gente? Eu ganhei um monte de presente, nossa, foi um Natal bem diferente, e eles têm outros feriados, assim, né, Má? Eu passei lá o Thanksgiving, que aqui a gente mal comemora, e lá é uma super festa, então é um grande aprendizado cultural, assim, passar por essas celebrações de família com a sua família americana. Tem alguns pais, Ju, que me perguntam assim, eu posso ir visitar o meu filho lá no Natal? Pode, né? A gente jamais a gente vai impedir isso, pode. Mas a gente não recomenda, tá? Porque, por exemplo, vamos pensar que o estudante vai ficar 1 ano. Se ele sai de casa em agosto, ele demora uns meses para se adaptar, né? Ele não vai chegar lá em agosto, já, nossa, estou super adaptado, já com os meus melhores amigos, já estou super íntimo da família. Ele vai se adaptando ao longo dos meses. Quando chega dezembro, ele já está super adaptado. E aí, quando a família vai visitar ele e depois volta para o Brasil, ele ainda vai ficar lá mais 6 meses, ele volta a sentir aquela saudade de novo. Então, não é legal para o estudante. A gente tenta pedir para eles não irem visitar. Deixar ele lá 1 ano mesmo, conversa, faz Skype, mas tentar não ir visitar, para não ter esse retrocesso, assim, né? Quando o estudante está adaptado, aí depois vem o baque de saudade, tudo de novo. Mas é possível também visitar, caso queira muito. Muitos pais fazem isso, tá? Aí, faixa de investimento. Rico. Eu montei um e-book que eu vou mandar aqui para a Júlia, que tem os valores, mas eu já te falo, tá? Para o estudante ficar 1 ano, peraí. Ele fica a partir de, porque tem várias organizações, tá? A partir de $7.900 o ano. Isso dá mais ou menos uns R$38 mil, tá? Claro que a gente tem que fazer a cotação com dia, etc. Mas é R$38 mil o ano dele nos Estados Unidos, com curso, com acomodação, com todas as alimentações, né? Se você dividir isso por ano, por mês, dá mais ou menos R$3 mil por mês, né? Isso é o valor cheio.
estou recebendo alguns e-mails, é capaz até de ter algumas promoções aí nesses próximos meses, né, por conta de toda a situação atual, para quem quer ir no ano que vem, tá? Então, tem muitos pais que falam para mim, nossa, é mais barato do que a escola do meu filho, né, mais o inglês que ele faz, mais isso, mais aquilo. Sim, por isso que ele é o mais vendido hoje na CI. E a gente tem 1 milhão de formas de parcelamento, tá? Dá para fazer um monte de... A gente é bem flexível quanto a isso. E acho que tem uma última pergunta, que é da Luísa. A Luísa é minha estudante, Ju. Sim, Lu, tem que fazer uma prova de inglês, tá? É uma prova bem simples, mas tem que atingir um mínimo. Geralmente, vocês atingem esse mínimo, tá? Até tem um caso, Ju, tem uma estudante aí, nossa, sua, que está comigo agora, que vai fazer o intercâmbio, que é a Isabela, que vai fazer o high school com a gente, não esse, um outro programa, a gente fez uma busca, achou um programa bem específico para o que ela queria, bem legal, ela estava super insegura para o teste, falou, ai meu Deus, meu inglês não está muito bom, etc, blá, 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 falei, calma, vocês sempre vão bem. Ela fez o teste, ela foi super bem. Então, é um teste, não é um teste difícil. Geralmente, quem vai bem na escola já consegue atingir o nível, tá? Mas acho que tem mais perguntas aqui, ó. A Verônica está perguntando como que funciona a questão da escola. Conta como se tivesse terminado o fundamental, o ensino médio, no caso? Conta. Então, é isso. Hoje, o MEC, ele regulamentou, né? Hoje não, faz tempo já, né? Mas ele regulamentou o intercâmbio de ensino médio. Então, tudo que você estudou lá fora, ele é usado como crédito aqui no Brasil. Então, vamos supor que o estudante, ele vá aqui no Brasil, ele está no 2º ano do ensino médio, no meio do 2º ano, ele decide fazer um semestre lá fora. Ele vai fazer um semestre lá fora. Quando ele voltar, em janeiro, ele vai entrar direto no 3º ano do ensino médio. Ele continua. Existe uma convalidação, que a gente chama, que as escolas e o MEC aceitam. Então, ele não volta para trás em nenhum momento. Ele só vai para frente, independente se ele fizer 6 meses ou 1 ano. O que a gente fala muito, né? O que a gente coloca aqui no programa é que ele tem que escolher 5 matérias obrigatórias para fazer. Porque nos Estados Unidos, né, para quem é americano, no ensino médio, você já pode meio que escolher a matéria que você quiser. Então, se você já quer seguir uma carreira e já sabe que é lá mais para exatas, você pode puxar muito mais matérias de exatas do que de humanas, por exemplo. Tá? Isso é muito legal. Mas, para o Brasil, ele precisa fazer uma de exatas, uma de humanas, uma de ciências naturais, um esporte e uma língua, que é o inglês. Geralmente, a gente recomenda. Tá? Então, ele fazendo essas matérias, o MEC autoriza, ele segue a vida, continua. Aí tem uma sobre o ano... o ideal é ele começar sempre em agosto, porque o ano letivo lá começa em agosto, então ele essa dúvida, tá, gente? Quais as datas para a ida? Para fazer um ano, obrigatoriamente, deve iniciar em agosto? Então, não necessariamente, mas é muito recomendado que ele comece em agosto, porque o ano letivo começa em agosto e termina em maio, então ele entra no começo da turma. Isso é muito mais legal para a adaptação dele. Tá? Existe, sim, a possibilidade dele ficar 1 ano, começando em agosto e indo embora em dezembro. Desculpa, começando em janeiro e indo embora em dezembro. Existe. Mas ele não tem esse valor. Ele vai para uns $9.500, tá? Aumenta um pouquinho aí. Mas existe também, dá para fazer, tá? Ou dá para fazer um semestre, tanto começando em agosto quanto começando em janeiro. Isso é tranquilo, tá? O teste de inglês é o IELTS, Fê, mas é um IELTS mais basiquinho, assim, ele dura uns 40 minutos, é um IELTS específico para high school, tá? É um teste A, B ou C, sabe? Múltipla escolha, assim, né?
Eu não sei se é o mesmo que eu fiz na minha época, tô vendo que a Mayla aqui também está perguntando se é uma prova escrita, se tem outras provas. No meu tempo, eu lembro que era uma prova, tinha a parte de escrita, de listening, né, de escutar e responder, e também de ler e responder, não sei se é a mesma coisa. Não tem mais tipo, uma redação para fazer, não precisa. Você ouve e faz múltipla escolha, uma metade, e a outra metade você lê e também faz múltipla escolha. O teste é 100% múltipla escolha, tá? Assim, quem quiser, gente, eu mando o teste para vocês, e vocês fazem na sua casa, eu corrijo aqui e falo, não tem custo nenhum, tá? Às vezes, eu entendo, às vezes o pessoal fica um pouco inseguro, mas não precisem, tá? Vocês podem fazer, aí vamos supor, não atingiu o nível, estuda um pouquinho, depois faz de novo, tá? Vamos lá, esse segundo programa, agora muda tudo, não é um high school, é um intercâmbio de férias, tá? É o segundo mais vendido na CI, tá? É o de férias mais vendido. Ele chama Jovens Adultos. É um programa que os estudantes vão para o Canadá, daí não é para os Estados Unidos, para o Canadá, estudar inglês nas férias. Isso pode ser em julho, pode ser em dezembro, pode ser em janeiro, pode ser em fevereiro. Ele pode ficar lá 1, 2, 3, 4 semanas, 6 semanas, 10 semanas, quanto ele quiser, ele é super flexível. Então, vamos supor, agora em janeiro, eu estou pretendendo fazer um intercâmbio, minhas aulas acabam no meio de dezembro e só começam no meio de fevereiro. Eu posso ir no meio de dezembro e voltar no meio de fevereiro? Pode, dá 2 meses, tá? Então, esse programa, na verdade, ele acontece o ano inteiro nessa escola. A escola se chama ILAC, ela é uma escola canadense, uma escola de idioma. E ela tem esse programa que chama Jovens Adultos, que é para os estudantes de 15 a 18 anos. O que eles vão fazer lá? Eles vão estudar inglês, mais 2 matérias que eles quiserem escolher. Então, eles podem escolher fazer teatro, eles podem, sempre assim, inglês através do teatro, ou inglês de negócios, ou comunicação, ou vendas, empreendedorismo. Então, ele já tem uma pegada, assim, para ajudar até um pouco nessa parte vocacional deles, né? Eventualmente, eles promovem uns workshops com universidade também, eles fazem uns bate-papos sobre carreira, então é muito legal. Eles estudam, no e-book que eu fiz, eu coloquei a grade horária, mas é uma grade horária bem intensa, eles começam às 10 da manhã, saem da escola às 5 da tarde, tá? Com intervalos, claro, hora do almoço, enfim, mas é bem legal, né? E dá para dar um super upgrade no inglês. E também tem valores muito legais, tá? Nesse programa, eles também moram em casa de família. Aí eu tenho esse programa em Toronto e em Vancouver. E é isso, na verdade. Ele tem um valor bem legal também. E aí ele pode ir em julho, se ele quiser, nas férias escolares, ele pode ir em dezembro, em janeiro, ele pode ir depois que ele terminar, né? Estamos só em meninas aqui. Quando ele terminar o ensino médio, ela terminar o ensino médio, quero ficar 3 meses no Canadá, ou 4 meses no Canadá, estudando inglês. Posso? Pode. Então, ela entraria nesse programa, que é bem legal. A Ayla, que essa é uma escola canadense que já ganhou já ganhou um monte de prêmios de melhor escola, eles seguem a metodologia de Cambridge, os livros são todos de Cambridge, é bem forte, assim, academicamente, e eles ganharam muitos prêmios em relação ao suporte que eles dão para os estudantes. Eles fazem um trabalho impecável, assim, com os estudantes, sabe? É bem legal. Essas 2 cidades que eu falei que tem, elas são extremamente seguras, é extremamente fácil se locomover lá dentro. Depois da aula, a própria Ayla, que promove várias atividades, então, hoje a gente vai no museu visitar tal exposição, ou hoje a gente vai fazer um jogo,
tá? Então, além da parte acadêmica, eles também promovem essa parte de atividade social, que é bem legal. Eles adoram, é bem bonitinho esse programa, tá? Então, esses dois são os programas que a gente mais recomenda, assim, funcionam muito bem e tem um custo-benefício muito legal. Pode, lógico, tem muita gente que faz isso, vai primeiro nas férias, até para ter uma primeira experiência internacional sozinha. Então, vai, por exemplo, em julho, fica 4 semanas, e aí depois volta e fala, ai, mãe, eu amei, adorei a experiência de intercâmbio, eu quero fazer um high school. E aí depois vai e faz um high school. Isso acontece bastante, assim. Então, uma coisa não impede a outra, tá? E aí, realmente, é que esse programa é super flexível. Então, a estudante, ela pode ficar, né, nesse do Canadá, quantas semanas ela quiser. Então, se ela quiser ficar 4 semanas durante as férias, um mês, ela fica 4 semanas. Se ela quiser ficar 8 semanas e pegar dezembro e janeiro, ela fica 8 semanas, tá? Se ela já terminou o ensino médio e quiser ficar 4 meses inteiros ali, ela fica 4 meses inteiros. Esse programa, ele não para o ano inteiro, tá? As aulas começam toda segunda-feira. Então, toda segunda-feira tem estudante novo entrando na escola, tá? É uma escola bem grande, com bastante turma, bastante professores. Está perguntando sobre o investimento desse programa, Mas, se tiver aí, como... Então, vamos lá. Eu fiz uma simulação aqui para 4 semanas, que tá 2 semanas, desculpa, 4 semanas de curso, que é esse curso com essa carga horária bem puxada. Eles têm acesso à academia também, eles podem fazer academia lá, tem uma academia da cidade que quem faz ela que pode usar, é bem legal. Então, são 4 semanas de curso, mais 4 semanas de acomodação, mais 3 refeições por dia, todos os dias, tá? Então, é o café da manhã, o almoço e o jantar. Então, para 4 semanas, está saindo $2.300 canadenses, que é melhor do que o dólar americano, né? Hoje está 3,80. Deixa eu olhar aqui. 3,80. Então, 2.300 vezes 3,80 sai R$8.700, tá? Para eles ficarem um mês estudando inglês no Canadá. E aí a gente também divide em 12 vezes, então sairia 12 vezes de R$720, por exemplo, tá? Os estudantes adoram esse programa, amam. Esse de férias, como os estudantes vão para aprender inglês, não é exigido prova nenhuma, nem nível nenhum de inglês. Tem turma desde o básico, tá? Então, isso é bem tranquilo, não precisa fazer prova nenhuma. É legal falar que um mês, a gente dá uma comparada, assim, quando a gente coloca no papel o investimento para um mês, numa escola de inglês lá fora, que eles vão ter aula todos os dias, 30 horas aulas por semana, então eles vão estudar das 10 da manhã às 5 da tarde, e converte aqui para o Brasil, do que vocês pagariam, por exemplo, numa boa escola de inglês, tipo num CEULEP, ou numa cultura inglesa, é muito mais barato em relação à carga horária, e assim, ele vai estar numa imersão, então é legal fazer essa comparação. E a gente fala que um mês de estudos lá, ele equivale quase que a 6 meses de estudos aqui no Brasil, né? Porque você realmente vai ter que desenvolver a língua ali, né? Você vai estar ali para aprender mesmo. Então, além das aulas, tem todas as atividades, tem a sua família que você vai se comunicar, tem os amigos que você vai fazer do mundo inteiro. Então, ajuda muito no inglês da meninada. E não está incluso a passagem, tá? Esse valor de 8 mil e pouco é o curso, mais acomodação e a alimentação, tá? A Mayla perguntou, os professores falam outras línguas ou você tem que se virar? Então, os professores
Às vezes eles até falam outra língua, mas dificilmente eles falam português. É assim mesmo a aula de inglês. É o professor falando inglês e, claro que no primeiro dia de aula, todos os estudantes vão fazer um teste de inglês para saber qual nível eles estão. Então, a aula vai ser, se a pessoa tem um nível bem mais baixo, vai cair a professora, né, desse nível, ela vai explicar as coisas em inglês, mas de uma forma que as crianças vão entender, né? Mas o que acontece na IELTS aqui, né? Eu falei que eles são ótimos, já receberam vários prêmios. Eles têm o que a gente chama de embaixadores. Toda a sede da IELTS, eles vão ter um representante do Brasil. E então, se o estudante tiver alguma questão em relação à família, em relação ao professor, alguma dúvida, ele vai procurar esse embaixador. Então, e aí ele pode conversar em português com ele. Então, ninguém passa sufoco,